Lucas 14, versículo 12. Leiamos. Eu vou ler 12 versículos, né? Vamos ler até o 24, mas para nós entendermos bem aqui o que está acontecendo, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Pois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Sentados, queridos. Irmãos, primeiramente, é importante dizermos que quem está falando aqui é o Senhor Jesus, tá? Para nós entendermos, eu não li porque ficaria muito longo, mas nós teríamos que olhar desde o início do capítulo 14. E aí eu vou contar, os irmãos leiam posteriormente, tá? O capítulo 14 está dividido basicamente até aqui o versículo 24 em 3 blocos. O Senhor Jesus ele é convidado para uma refeição. Costume daquela época. Havia muito isso, tá? E ao ser convidado para essa refeição, muitas vezes essas refeições eram longas. Era uma ceia. E uma ceia não a ceia que nós fazemos, tá? Uma ceia longa, com muita comida, tá? Carne, vinho, várias comidas, tá? Pães e assim por diante. E a palavra diz que era um sábado, e ele foi convidado por um dos principais dos fariseus. Uma pessoa importante naquele lugar, uma pessoa rica, e o convidou. E esses jantares, esses banquetes, eles eram feitos da seguinte maneira. Havia uma mesa, geralmente em forma de U, tá? U que eu falo assim, né? Quadrado, tá? O convidado principal, nesse caso, era Jesus. Ele se assentava ao centro e as pessoas se assentavam em volta. Outro detalhe é que esses assentos eram lugares de honra. Quem se assentava estava sendo honrado, homenageado por aquele que oferecia a refeição. Outra coisa, esses jantares, essas refeições eram públicas. Não a comida era pública. Apenas os convidados comiam, se assentavam à mesa e comiam. As pessoas poderiam entrar naquele local para ouvir a conversa. Por quê? Isso é um costume que vem até da Grécia. Existe até um livro que chama O Banquete, em que Platão registra o discurso de Sócrates em um desses jantares. E Jerusalém, naquele momento, ela estava tomada pela cultura grega. E isso era exatamente isso. Por que eu estou citando isso? Para que os irmãos entendam que nós temos embasamento histórico para perceber isso. O texto diz que as pessoas observavam Jesus.
Porque Jesus era o mestre convidado para falar naquela refeição, para conversar. E outros mestres estavam ali, porque o texto vai dizer mais à frente, que havia ali mestres, doutores da lei, escribas, intérpretes. Tá? Eles estavam ali, e certamente para afrontá-lo. Ele então vai àquele jantar. Muitos entraram para ouvir ali, certamente havia uma grande multidão. E num primeiro momento, o que acontece ali é o seguinte: aqueles homens que convidaram Jesus, eram os principais dos fariseus, esperavam que ele fosse ali para debater assuntos. Para debater questões políticas, questões da lei, dos costumes em Israel. E o que nos chama a atenção é que Jesus olha e estava ali o que a Bíblia chama de hidrópico. Hidrópico, se vocês fizerem uma pesquisa rápida, hoje é tido como uma pessoa que teria problemas de retenção de líquido, inchaços, com certeza dores e assim por diante. Certamente aquele homem devia ter dificuldades para andar, alguma coisa. E Jesus o vê. Ele não pede, ele não ora, ele sequer estava sentado à mesa, ele não era um dos honrados, ele simplesmente foi ali, certamente porque ouviu dizer que Jesus estaria ali, debatendo com aqueles homens. Ele foi ali. Jesus o vê, vai até ele e o cura. Querido, tem uma coisa. Aqui nós já começamos a ver a diferença de quem realmente se assentará à mesa do Senhor. A mocidade cantou: eu vou estar lá. Prova dos 9, se realmente estaremos lá. Aqui nós começamos a ver a diferença entre quem se assentará à mesa do Senhor e quem não se assentará. Aqueles homens, a primeira coisa que Jesus fala: olha, é lícito curar no sábado? Era grande discussão. Se no sábado podia fazer alguma coisa ou não. Tinha que respeitar a lei, que mandava ficar parado no sábado. Só que não era esse o sentido da lei. O sentido da lei é que no sábado você devia honrar a Deus, antes de cuidar dos seus interesses. Era isso. Tá? Bem raso. Tá? Bem raso. Não vamos destrinchar isso aqui não. O Senhor vai lá e o cura. Ali já tem um problema, né? E a palavra diz, olha, no versículo 5... A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará? Logo, mesmo em dia de sábado? Versículo 6. A isto não puderam responder. Sabe por quê? Porque aquele que tem mentalidade religiosa, que quer Jesus apenas como honrarias, apenas como troca, eu faço e Deus me dá, esse não entende a obra de Deus. Mas aquele homem que foi ali exclusivamente para ouvir Jesus, recebeu a sua bênção. Aquele enfermo, a palavra não relata. E nós podemos pensar o seguinte: olha, Lucas, ao escrever, ele era muito detalhista. E se houvesse algo importante, ele teria colocado aqui. E ele simplesmente relata que aquele homem estava ali, Jesus o viu e o curou. Querido, contudo, aqueles homens que estavam com o Senhor não perceberam que ali estava o Salvador. Que não era Jesus que estava sendo honrado, como eles pensavam, mas eram eles que estavam sendo honrados pela presença do Mestre. Era eles que estavam sendo abençoados. Querido, não sou eu que devo ser honrado, mas a honra é do Senhor. Não sou eu que pelo meu conhecimento, pelos meus títulos, se é que eu tenho, né? Nem tenho. Mas temos aqui doutores. Não sou eu pelas minhas posses, mas é o Senhor, porque dele pertence tudo e todos. Salmo 24 diz isso: do Senhor é a terra, tudo que nela há e os que nela habitam. Querida, a sua vida não pertence a você, pertence ao Senhor. E uma coisa que o ser humano não percebe: reconheça você ou não que a sua vida pertence a Deus, ela pertence do mesmo jeito. Aquele que não se curva ao Senhor simplesmente será condenado. Mas querendo ou não, a vida de todo ser humano está nas mãos do Senhor. Aqueles homens não entendiam isso. Aqueles homens pensavam que Jesus estava ali por causa daquele banquete,
e daquela honra. Mas na verdade Jesus estava ali anunciando o reino de Deus. Anunciando, olha, vocês pensam que precisam fazer banquetes, trocar honrarias. Mas não, o meu reino eu dou de graça. Vocês estão rejeitando a bênção, mas esse homem que veio aqui humildemente, eu abençoo. Vendo essa situação, vendo que o interesse ali era de honrarias, era coisa humana. Eu vou ali porque eu vou ser honrado, depois ele me convida. E certamente Jesus foi convidado ali porque a fama de Jesus já estava crescendo nesse momento. Multidões paravam para ouvir Jesus. Aquele fariseu, que o seu interesse era político, era com os primeiros lugares, era de ter fama. Ele falou, olha, eu vou chamar Jesus, porque muita gente vai falar, opa, Jesus está indo ali, vou lá. Esse homem é bom, vou escutá-lo. Porque muita gente já estava ouvindo Jesus. Esse era o interesse daquele fariseu. Não era no Salvador. Ele não conhecia Jesus como Salvador. Vendo essa situação, Jesus propõe duas parábolas. Uma nós lemos, é a grande ceia. A primeira é a dos primeiros lugares, muito conhecida. Olha, quando vocês forem a um casamento, não senta no primeiro lugar. Porque pode ser que chega um mais importante e você tenha que sair. Aí você vai ficar envergonhado. Vai passar vergonha. Mas quando for, senta nos últimos lugares. Porque se for o caso, você vai ser honrado sendo chamado para frente. Eu fico imaginando a cena, né? É importante entender que naquela época não era cadeira igual a gente tem hoje. Não era cadeirinha bonita, tinha não. Sentava-se mais ou menos no chão. Um tanto recostado. Eu fico imaginando todo mundo. O empurra. Querendo ficar perto. Ficar perto daquele que estava oferecendo o banquete. Talvez. Ou perto de Jesus. Porque era o que era o principal naquele momento. Ah não, eu quero ficar aqui. Não, vou ficar aqui. Jesus vendo aquilo ali e falou, olha, bando de vaidoso, né? Ainda não entenderam que o que importa para o reino de Deus é o amor do Pai ser pregado. Não são os primeiros lugares, não são os títulos, não são as honrarias humanas. Se assentar à mesa com Deus não tem nada a ver com o seu mérito ou o meu mérito. Nós temos lugar à mesa do Senhor, porque um dia Cristo foi à cruz do Calvário e morreu por cada um de nós. Aqueles homens pensavam que a necessidade que eles tinham era de ser mais famosos do que já eram. Certamente ali havia homens importantes, conhecidos, a Bíblia não cita o nome. Muitas vezes, nós entendemos que a nossa necessidade é ter um emprego melhor, é ter uma casa melhor. Essas não são as nossas necessidades, sequer é a cura. Que isso, Marcelo? Não! A nossa necessidade não é a cura. A nossa necessidade é estar à mesa com o Senhor. É ouvir a sua palavra. É viver em comunhão com o nosso Salvador. De que vale ganhar o mundo e perder a alma? Eu preguei aqui na última quinta-feira. Eu falei, não é problema, não há problema. E você pedir a cura. E você pedir o que quer que seja. Desde que primeiro em seu coração esteja clara a necessidade da sua alma. Aqueles homens não tinham consciência disso. Eles disputavam o primeiro lugar. Cristo está dizendo, olha, o meu reino não é disputa de primeiro lugar. O meu reino não é comida, não é bebida. Mas o reino do Senhor é viver a vontade de Deus. Estamos em um culto, né, da mocidade. Você que é jovem, começando a sua vida agora, vida profissional, entenda, querido, viver o reino de Deus é ter a sua vida debaixo do projeto do Senhor, debaixo da orientação do Senhor. Se vai ter um emprego A ou B, vai ganhar muito ou vai ganhar pouco, não interessa. O que importa é que a sua vida esteja nas mãos de Deus. Não é se você vai ser famoso ou não. Isso não interessa para Deus. E não deve interessar para você. O que deve interessar para você é entender que a sua necessidade
é estar à mesa com o Senhor. Estar à mesa para um judeu era muito emblemático. Assentar à mesa era estar em comunhão, era ter as coisas em comum. Partilhar uma refeição para o judeu era eu faço parte da sua vida e você faz parte da minha vida. O judeu verdadeiro, né? Porque aqui estão doutores da lei. O que interessava era conversa fiada. Eles estavam ali contaminados pela cultura grega. Mas na cultura judaica, a refeição tinha outra conotação. A refeição era comunhão. Era eu participo da sua luta e você participa da minha luta. Eu participo da sua dificuldade, eu choro com você e me alegro com você. Ali não. Ali era o interesse político. Ali era o interesse intelectual. Certamente eles queriam pegar Jesus ali em algum erro, talvez. Descredenciar Jesus. Só que não dava, né? A sabedoria de Jesus excedia de todos ali. E aí, o Senhor vai proferir as palavras que nós lemos. Perceba que Jesus está jogando por terra toda aquela compreensão. Toda aquela religiosidade. Todo aquele pensamento. Toda aquela ideia, né? No versículo 12 já começa falando, olha, quando deres um jantar, não convida aqueles que podem te retribuir. Porque o reino de Deus não é retribuição. E o religioso pensa assim, eu vou fazer isso e Jesus vai me dar isso. Eu vou fazer aquilo e Jesus vai me dar aquilo. Não! Não! Não é o que você faz, mas é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Tudo que Deus te deu, querido, é pura e exclusivamente pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. O Senhor sabe que temos necessidades. Conforme a vontade dele, ele nos concede. Eu lamento te contar, mas tem problemas que talvez não vão passar. Eu não posso te falar isso. E eu preciso te contar que não é a sua fé que faz com que Deus te abençoe. Nem tampouco a sua fé é fruto de alguma bênção. A sua fé é a forma de vida, resultado da ação do Espírito Santo. É o que foi cantado aqui. Está em dificuldade? Louva. Está na luta? Louva. Se o problema não passar, continua louvando. Tem um louvor sertanejo que até o nosso irmão gosta de cantar, né? Se ele fizer, eu continuo louvando. Se ele não fizer, eu continuo louvando. Se ele fizer, eu sigo adorando. É mais ou menos assim, né? Daniel e Samuel. Né? Se ele fizer, glória a Deus. Se ele não fizer, glória a Deus também. Porque a fé está em Cristo Jesus. E a certeza de que estaremos para sempre na mesa do nosso Salvador. Que a nossa alma será alimentada. É a certeza de que buscando o reino de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 33, em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é barganha. Eu não preciso dar alguma coisa para que Jesus me dê outra coisa em troca. Até porque não tenho nada. Não tenho nada que possa dar a Jesus. Por isso, desculpa, mas tem que falar, Jesus não tem que restituir o que é seu. Porque o que é seu é pecado, é juízo, é condenação. O que nós precisamos é da graça e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador. De que adianta a casa se a sua alma vai para o inferno? Desculpa a franqueza, mas nossos adolescentes precisam saber disso. Nossos jovens precisam saber disso. De que adianta fama se você não se assenta à mesa com o Senhor? Ou se assentado como hoje aqui estamos? Nós não nos assentamos apenas no dia de ceia. Todos os dias nos assentamos com o Senhor. Porque todos os dias o sangue do Senhor é colocado sobre as nossas vidas. Ou pelo menos está à nossa disposição. Nós não podemos brincar de ser crente. O arrebatamento é uma iminência, é uma realidade. Jesus está às portas. Os sinais estão aí.
E tem jovem, tem adolescente brincando de ser crente, assentado à mesa com Cristo e não reconhecendo quem é o Cristo que está assentado com ele. Irmãos, e quando o Senhor repreende, antes, olha o que o Senhor fala no versículo 13 e 14. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque não esperou nada em troca, nenhuma recompensa, e a sua recompensa será na ressurreição dos justos. A nossa maior recompensa, ou melhor, a nossa única recompensa. Ah, mas o Senhor não abençoa. Abençoa, querido. Mas a recompensa que importa é aquela que vai ser para a eternidade. Você acha que você vai levar carro, você vai levar emprego, você vai levar alguma coisa? Não vai levar nada. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Nunca mais eu esqueço uma palavra que o pastor Maurício me deu uma vez. Estava na classe de jovens, não foi para mim, foi para a classe. O que é o pouco? Pouco é a nossa vida aqui. Você acha que é muito viver 90, 100, 100 e poucos anos? Isso é pouco. Isso não é nada comparado à eternidade. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ao que vencer, herdará a vida eterna. Só isso. Dito isso, irmãos, Jesus vai e fala o seguinte, olha, aliás, aí um que estava lá fala assim, Senhor, bem-aventurado quem comer pão no céu, hein? Eu vou. Aquele homem que falou isso estava assim, eu vou. Afinal, sou estudioso da lei, dou aula no seminário, né? Eu vou. Tenho teologia, sou professor. Desculpa a ousadia. Sou diácono, sou pastor. Me perdoe a ousadia, irmãos. Os irmãos entendem o que eu quero dizer. Tenho títulos, tenho isso, tenho aquilo. Eu vou. Eu canto, eu toco. Achou que não ia sobrar para vocês, né? Eu vou. Estou na igreja todo dia. Eu vou comer pão no céu. Aí Jesus conta outra parábola. Olha, é o seguinte. Um homem preparou uma grande ceia. E quando Jesus usa essa expressão, preparou uma grande ceia, ele quis deixar claro que não era um homem qualquer. Importante entender que naquela época a sociedade não era rica. Hoje, você vai na casa das pessoas, mesmo pessoas com não muitas posses, ela tem alimento em fartura, relativamente. Arroz, feijão, um bolo. Tem ali para servir um café. Naquela época muitas vezes não tinha. A maioria das pessoas nem isso tinha. Comia lá uma farinha com azeite. Sabe o bolo? Que é citado no Antigo Testamento? É farinha misturada com azeite assado. Tem ovo, tem nada igual hoje em dia não. Pega a farinha, mistura com azeite, faz ali uma massa e assa. Esse era o bolo daquela época. Às vezes era isso que a pessoa tinha para comer. Então quando ele fala, um homem fez uma grande ceia. Todo mundo que estava ali já entendeu. Não é um homem qualquer, é um homem de muitas posses. E ele convidou. Na hora da ceia, mandou chamar. Aí começaram a se excusar. Olha, comprei um campo, eu preciso ir lá ver. Comprei junta de boi, preciso ir lá experimentar. 5 juntas. Olha, eu comprei... agora eu casei, não posso ir. E olha a resposta. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado. Irmãos, não é uma questão de... Jesus entende. Não. Aquele que rejeita, tendo a oportunidade, há uma ira de Deus sobre isso. E olha por que rejeitou. Comprei um campo. Muitos estão rejeitando a comunhão com o Senhor, a mesa com o Senhor, por causa do campo, por causa das posses. Eu vou na campanha, até Jesus me dar. Comprei a casa, comprei o carro, comprei qualquer coisa. Agora não preciso mais não, agora eu vou lá pro meu sítio. O pastor Cláudio já falou sobre isso. Né? Comprou um sítio, aí não vai no culto mais. Não vai na escola bíblica mais. Rejeita a comunhão com o Senhor. Irmãos, não é só ir ao culto não. Estou falando isso não. Mas a pessoa não vai ao culto, pergunta se faz o culto no lar. Pergunta se tem uma vida de devocional com o Senhor.
Querido, se você está rejeitando a comunhão com o Senhor, lembra que eu falei, sentar na mesa é comunhão? Se você está rejeitando a comunhão com o Senhor, o seu devocional, a sua busca, a sua entrega, as suas orações, há uma ira sobre aquele que rejeita o Salvador. Jesus está dizendo. É Jesus quem contou essa parábola. Não foi alguém que tentou pensar o que estava na mente do Salvador. Foi o próprio Salvador que contou. Esse homem que preparou, que deixou tudo preparado. Aquele que rejeita, além de não estar lá, a ira de Deus está sobre ele. Segunda coisa, comprei bois. Sabe o que são os bois? Naquela época o boi puxa o arado. É capacidade produtiva. Não adianta ter a terra, você tem que ter como arar a terra. Muitos vão adquirindo capacidade produtiva e vão abandonando a comunhão com o Senhor. Entendeu, jovem? Ah, é? Terminou o curso técnico? Não abandona os pés do Senhor não, querido. Conseguiu o estágio? Louvado seja o Senhor, mas nunca abandone os pés do Senhor. Capacidade produtiva aumentou? Agora você tem que dar mais glória a Deus. A porta foi aberta? É mais glória a Deus. Capacidade intelectual aumentou? Chegou mais um diploma? Agora é mais glória a Deus. É mais perto do Salvador. Agora que eu preciso mais estar na mesa do meu Senhor. A cultura aumentou? Aprendeu mais? Aprendeu outro idioma? Agora você pode pregar em outro idioma. Vai sentar aos pés do Senhor. Vai ouvir mais. Vai estudar mais. Vai ler mais. A palavra de Deus que eu estou falando. Pode ler outras coisas também. Não sou contra, não. Mas aumentou a capacidade produtiva? Aumentou a força? Aumenta a comunhão. Mas aqueles homens faziam o contrário. A capacidade aumentou. Ah, me tenho por excusado. Além de não se assentar à mesa, o juízo do Senhor está sobre eles. Casei-me. Cuidado, querido. Cuidado. Por causa de relacionamentos. Muitos desprezam a comunhão com o Senhor. Aqui o Senhor cita o casar, né? Talvez o julgo desigual. Mas o julgo desigual, ele não se aplica só a casamento, não. Amizades. Às vezes o adolescente tem lá uma amizade, está sendo influenciado por ela. E começa a rejeitar a comunhão com o Senhor. Em vez de ler, de ter o devocional, prefere aquela conversa, que até faz bem para a carne, né? É divertido. Mas a comunhão com o Senhor está sendo rejeitada. O momento de oração está sendo desprezado. A leitura que o adolescente fazia todos os dias, agora é trocado pelas conversas, pelas más conversações. Olha a rejeição ao Senhor. Olha a rejeição à comunhão ao Senhor. Olha a rejeição ao momento de comunhão com Deus. Querido, pode ser que não aconteça algo visível, mas por experiência própria, a nossa alma sofre. O nosso coração dói. Em algum momento, você vai perceber o quão te fez falta. E queira Deus, seja você a idade que você tem, eu estou falando para adolescente, para jovem, por causa do culto, mas serve para qualquer idade. A minha oração sincera é que o seu coração doa. Desculpa, irmão. Você está desejando mal? Não estou desejando mal não, querido. A minha oração sincera é que o seu coração doa antes que seja tarde. Que o seu coração doa e sinta a falta de estar à mesa com o Senhor antes que a porta se feche. Antes que esse momento que temos de assentar à mesa com o Senhor aqui esteja acontecendo lá nas bodas do Cordeiro. Nós estudamos isso, né? Porque nesse momento já não tem mais jeito de entrar lá. Aí você ia estar lá. Desejo meu, no fundo do meu coração, creio que o Espírito Santo colocou isso em meu coração, é que você cante do fundo da sua alma: eu vou estar lá. Não porque é uma música, mas porque na sua alma você já se assenta à mesa com o Senhor. A comunhão com o Senhor é tão grande que você tem a certeza de que você estará para sempre à mesa com o Senhor. Nós estamos no Apocalipse, queridos.
na escola bíblica. A nossa esperança, o nosso desejo tem que aumentar pela volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles que foram chamados. E por causa de, por algum desses motivos, terrenos, humanos, carnais, rejeitaram. Nenhum desses participarão da mesa eterna com o Senhor. Mas volto a dizer, que o Senhor possa visitar-nos, que o Senhor possa moldar as nossas mentes e os nossos corações, para que todos os dias estejamos assentados à mesa com o Senhor, em comunhão com o nosso Salvador, alimentando do pão vivo que desceu do céu, que morreu e ressuscitou, e em breve virá buscar uma igreja que ama a sua presença, que ama estar à mesa, que ama dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E Senhor, eu quero estar para sempre na Tua eternidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.